Você sabia que a cada 5 pesquisas que você faz no ChatGPT, você gasta meio litro d'água e água potável? Primeiramente é bom falar o quanto de água potável que a gente tem disponível no mundo, né? De toda a água que existe no mundo, 97,5% estão nos mares e oceanos, ou seja, água salgada não dá para consumir. 2,5% apenas é de fato água doce. E destes 2,5%, 0,3% é a que está disponível para o nosso consumo. Consumo humano, dessedentação de animais, a irrigação, lavar a calçada da sua casa, lavar seu carro, estão dentro desse 0,3%. É bem pouco. Esses dados são da Embrapa. Agora, onde que as IA entram neste processo de consumo? Os grandes vilões dessa história são os data centers, os centros de dados que a Google, a Microsoft, a Meta, a Apple, a Amazon, dentre outras grandes empresas de tecnologia, utilizam para produzir os seus dados, principalmente dados relacionados à inteligência artificial. Os chips usados para treinamento dessas inteligências artificiais consomem bastante energia. Mas o principal de tudo isso não são esses chips, mas os data centers e os processadores que tem nesses data centers. Esses processadores, eles superaquecem, eles precisam trabalhar dia e noite, 24 horas por dia, para poder treinar essas inteligências artificiais. Então, quando você faz qualquer pesquisa no ChatGPT ou em qualquer outra IA, essa IA só te dá uma resposta coerente, uma resposta que faz sentido, porque ela foi treinada para isso. Ela foi treinada a selecionar bem palavras e dados para que esses dados e essas palavras formem frases que façam sentido para você que está pesquisando. Então esse treinamento gasta muita energia e gasta água, porque esse superaquecimento precisa ser resfriado. E ele é resfriado com água potável. Por que a gente não pode usar qualquer outro tipo de água? Por que eles não usam, quer dizer, qualquer outro tipo de água? Porque outros tipos de água sem ser água limpa, potável, pode gerar ali bactérias nos dutos e então danificar o sistema. Esse gasto exacerbado de água, esse aumento do consumo de água por grandes empresas, principalmente a Google e a Microsoft, cresceu, não coincidentemente, em 2022, ano que foi lançado o ChatGPT. De 2022 para cá, a Google aumentou o consumo d'água em 20%. A Microsoft aumentou o seu consumo d'água em 34%. A Microsoft ela é dona daquela OpenAI, que é dona do ChatGPT e tem investido massivamente nessas tecnologias em seus produtos, em suas buscas, em tudo quanto é coisa que você puder imaginar dentro dessas empresas. A Meta, ela teve um aumento do consumo bem baixo em relação à Google e à Microsoft, de 2,7% apenas. Porém, ela está com um projeto de construção de um data center novíssimo agora em Talavera de la Reina. E a estimativa de gasto anual é de 600 milhões de litros de água potável todo ano. Então, como nós já falamos, essas inteligências artificiais precisam ser treinadas para que elas deem uma resposta coerente que você está lá buscando, cortando o caminho ao invés de estudar. Para que isso aconteça, elas são treinadas por meses, por muitos meses, por 4, 5, 6 meses. E isso é feito a partir das GPUs, que são superprocessadores que trabalham dia e noite para oportunizar o uso dessas inteligências artificiais. Quem tem denunciado esse excessivo consumo d'água é o especialista em sustentabilidade de inteligências artificiais da Universidade da Califórnia, o Shaolei Ray. Porém, quem denunciou de fato essa coisa de pesquisar 5 prompts ali, 5 respostas e gastar meio litro d'água foi a Ana Valdívia, do Instituto de Internet da Oxford, que é professora também de inteligência artificial e meio ambiente, e que mostra que de 5 a 50, na verdade, há uma faixa de 5 a 50 procuras, buscas no ChatGPT, a esse gasto estimado de meio litro d'água. Então, muitos desses centros de dados usam torres de resfriamento para resfriar esse superaquecimento dos seus processadores, assim como outras indústrias fazem. Esse método, você expõe um fluxo d'água a uma corrente de ar em um trocador de calor que faz com que essa água evapore e esse vapor d'água resfrie os seus processadores. Então, uma torre de resfriamento, ela consome de 1 a 4 litros d'água, até 9 litros quando é verão, para cada quilowatts-hora de energia do servidor. Quem afirma isso é o Shaolei Ray, lá da Universidade da Califórnia. De toda essa água, apenas 20% ela consegue ser reaproveitada. 20% dessa água vai para as redes de tratamento da água
e podem voltar ao consumo humano, porque elas saem dali contaminadas com alguns metais e algumas substâncias tóxicas. Aí você pergunta, então por que eles não usam água reaproveitada ou alguma coisa assim? Porque quando você usa água do mar ou qualquer outro tipo de água suja, você tem que fazer com que essa água passe por um processo de descontaminação, por um processo de tratamento, o que gera gastos e encarece o processo. Só para vocês terem ideia, 90% de toda a água utilizada pela Google atualmente é de fonte potável. Outra coisa, esses data centers, esses centros de dados, eles precisam ser construídos em locais onde tem um fornecimento estável de energia elétrica e também em locais onde não tem muitas catástrofes climáticas. Por esse motivo, dentre outros, eles estão vindo para as periferias do mundo, né? Eles estão indo para locais onde eles possam expandir melhor ali e estão vindo para as periferias. Primeiramente porque nas cidades o consumo foi tão grande que eles não puderam permanecer lá por muito tempo, agora com esse boom das inteligências artificiais. Quem fala sobre isso é a Jaumi Palace, que ela é fundadora da Algorithm Watch e The Ethical Tech Society. E ela também é assessora de ciência e tecnologia do Parlamento Europeu. A ativista Aurora Gomes, ela mora lá em Talavera de la Reina, onde a Google quer construir um novo centro de dados agora. O projeto está bem avançado, então vai ocorrer, vai acontecer. E ela tem um coletivo chamado Tu Nube Seca Mi Rio, Sua Nuvem Seca Meu Rio. Ou seja, denunciando que essas plataformas, esses centros de dados, eles costumam ser construídos em lugares desabitados ou com alto índice de desemprego, para que haja baixa contestação social. Só para vocês terem ideia, a estimativa é que a Google gaste 600 milhões de metros cúbicos d'água por ano nesse novo centro de dados em Talavera de la Reina. De acordo com as pesquisas de Javier Farfán e Alena Lohman, levando em consideração o consumo atual e as perspectivas de crescimento econômico, a partir de 2030, a Europa precisará de 820 milhões de metros cúbicos d'água por ano só para que possam usar internet. Então agora a gente precisa disputar. Já tem a água para o consumo humano, que está bem limitada. Em vários países estamos com falta d'água potável. As empresas como o Samarco, que estão poluindo rios e destruindo bacias hidrográficas pelo mundo inteiro. A dessedentação dos animais e a irrigação, que o agronegócio já usa bastante água nesses processos, ou seja, mais de 70% da água potável vai para esses processos do agronegócio. E agora nós temos um novo concorrente aí pela água potável, que são as inteligências artificiais. E aí, você sabia disso? O quanto que você usa o ChatGPT? Você faz todas as suas pesquisas agora a partir das inteligências artificiais? Conta aí para mim se você sabia disso e qual a solução que nós podemos dar para esse problema. Aproveita, segue aí e deixe seu comentário.